Você sente que está lutando sozinho contra algo que não consegue nem confessar em voz alta? Talvez a sua alma esteja travando uma batalha entre o alívio momentâneo e um vazio que só aumenta depois. E ninguém te disse como lidar com isso sem cair em culpa, vergonha ou fingir que está tudo bem. A masturbação, esse vício solitário, não é só uma questão de carne. Ela toca o território mais íntimo da alma, o desejo de ser amado, visto, acolhido. Por trás do impulso, muitas vezes há um grito silencioso. Será que eu sou só isso? Será que Deus ainda me ama mesmo depois de mais uma recaída? Essa é a pergunta que milhares de cristãos fazem todos os dias, mas com medo de parecerem fracos, pecadores demais, sujos demais, continuam presos num ciclo. Prazer imediato, seguido de culpa profunda. E no meio disso tudo, o silêncio de Deus. Mas será mesmo que ele está em silêncio? Ou será que entre os seus cliques e tentativas de se preencher, existe um pai esperando você parar para ouvir de novo a verdade? Religião ensina a reprimir. A graça convida a transformar. E entre um extremo e outro, muitos ficam vivendo entre culpa e autocomplacência, tentando ser fortes, mas cada vez mais fracos por dentro. É como uma alma faminta, tentando se alimentar de migalhas emocionais digitais. Como um corpo desidratado bebendo água do mar, alivia por segundos, mas seca ainda mais por dentro. O que parecia prazer, vira prisão. A Bíblia diz que seu corpo é templo do Espírito. 1 Coríntios 19, 19 e 20. Mas talvez você esteja se sentindo mais como um campo de batalha. E é por isso que este vídeo existe. Para tirar você da guerra escondida e te lembrar. Você não está sozinho. E não está perdido. Talvez você ache que o problema é só o desejo. Mas e se o desejo for só a superfície? A masturbação para muitos não é sobre sexo. É sobre solidão. Sobre tentar calar uma angústia que ninguém vê. Sobre ter sido ignorado quando mais precisava e agora tentar se sentir vivo por conta própria. É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Porque não é o corpo que está gritando, é o coração ferido, a alma sem colo. A neurociência e a própria palavra já nos mostram que o cérebro viciado não está buscando prazer, está fugindo da dor. E toda vez que você corre para se aliviar, você reforça a ideia de que sua dor é grande demais até para Deus. Mas não é. O impulso que te leva à masturbação talvez seja, na verdade, a vola da sua carência não curada. De um abandono antigo, de um não que te cortou fundo, de uma rejeição que você nunca conseguiu nomear. É por isso que se masturbar pode dar prazer e ainda assim te deixar em pedaços. Porque o buraco não é no corpo, é na identidade. E a cura não vem da força, vem da luz, de deixar o Espírito sondar essas raízes com você, sem medo, sem máscaras, sem pressa. Você já tentou parar sozinho? Você orou, jejuou, chorou e mesmo assim caiu de novo? A maioria dos cristãos tropeça nesse ponto, acredita que vai vencer o pecado com esforço próprio. Mas o Evangelho não é sobre autossuficiência, é sobre rendição. Quando você tenta se livrar da masturbação apenas com força de vontade, você até pode conseguir se controlar por um tempo. Mas o desejo não é transformado, é só reprimido. E tudo que é reprimido, um dia explode. Efésios 6, 10 a 12 nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A luta é espiritual, invisível, e por isso tão exaustiva quando tentamos lutar sozinhos. Existe um ciclo químico por trás do vício. Dopamina pelo prazer, cortisol pelo estresse. Quanto mais você se isola espiritualmente, mais seu corpo procura um alívio fácil. E aí, a recaída vira consolo, a culpa vira rotina e a fé vai se apagando aos poucos. Mas e se em vez de tentar ser forte você fosse sincero? Deus, eu não consigo, mas eu quero ser liberto. Essa fraqueza pode ser o início de uma força que não vem de você, mas dele. Quantas vezes você já caiu e pensou: Deus deve estar enojado de mim? Mas isso não é o Espírito Santo te acusando, é a vergonha distorcendo a sua identidade. O pecado da masturbação muitas vezes não é o centro do problema. É um sintoma de algo mais profundo, uma visão quebrada de quem você é. Porque se você realmente se visse como filho amado, ainda buscaria esse consolo para se acalmar? A vergonha aprisiona. Ela te convence de que você precisa esconder,
melhorar, merecer. Mas o Evangelho diz: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O problema não é que você caiu, é que, quando cai, você corre de Deus e não para Ele. E isso te aprisiona ainda mais. Existe um paradoxo espiritual. Quanto mais você tenta esconder sua fraqueza de Deus, mais escravo se torna dela, porque a escuridão ganha força quando não é exposta à luz. Conheci a história de um cristão que foi liberto não quando parou de pecar, mas quando parou de tentar merecer a presença de Deus. E começou a se ver como filho, mesmo em meio à guerra interior. Você não é o que faz, você é o que Deus diz que você é. E é isso que muda tudo. Talvez você já tenha ouvido ou até dito algo assim: é melhor se aliviar do que cair em pecado com outra pessoa. Mas será que isso é sabedoria? Ou uma justificativa elegante para manter um hábito que aprisiona? Há um perigo sutil quando transformamos a masturbação em autocuidado. O que deveria ser cura vira anestesia. E a racionalização espiritual entra em cena para suavizar aquilo que, na verdade, está ferindo a alma. Romanos 8, 5-8 nos alerta que os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A masturbação, nesse contexto, não é só um ato físico. É uma forma de regulação emocional artificial. Uma tentativa de controlar a dor com prazer. E isso afeta mais do que você imagina. A frequência do seu coração, a clareza dos seus pensamentos, o espaço que o Espírito tem para agir em você, tudo se embaralha. Porque quando a carne comanda, a alma silencia. A autoindulgência muitas vezes é sabotagem espiritual com roupa de proteção emocional. Você diz que está se cuidando, mas por dentro está se apagando. O corpo precisa de descanso. A alma precisa de verdade. E o espírito só age onde há rendição. Muita gente acredita que masturbação bloqueia bênçãos. Mas a verdade é mais sutil e mais espiritual do que parece. Não é que Deus deixa de te amar. É que sua alma começa a vibrar em uma direção e seu espírito quer ir para outra. É como tentar sintonizar duas rádios diferentes ao mesmo tempo. O coração fica dividido, o foco embaralhado, o propósito obscurecido. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Não por um moralismo rígido, mas porque pureza gera clareza, e clareza abre caminho para a direção espiritual. Quando o prazer fácil ocupa o centro, a mente se afasta daquilo que é eterno. Você se sente longe de Deus, não porque ele se afastou, mas porque sua atenção foi tomada. A ciência já mostra dopamina em excesso reduz a sensibilidade ao prazer profundo, e a alma, embotada, perde o apetite pelas coisas do alto. Mas quando você começa a se abster, algo muda. Não só no corpo, na escuta, na sensibilidade, na forma como Deus começa a falar e você consegue ouvir. Não adianta só querer parar. É preciso entender como o ciclo se forma e como rompê-lo com verdade e espiritualidade. Identifique o gatilho emocional. Antes do impulso vir, algo acontece: rejeição, ansiedade, frustração, medo. Você não está com vontade de se masturbar. Está tentando silenciar uma dor que apareceu antes. Depois, substitua o impulso por reconexão espiritual. Pare, respire, ore como quem precisa ser salvo. Leia um versículo como Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído por sua própria cobiça. E a cobiça, após conceber, dá à luz ao pecado. Deixe essa verdade atravessar o desejo. Medite, respire. Coloque a mão no peito e diga: Senhor, eu sou teu mesmo agora. Me lembra quem eu sou. E então, ative a sua identidade. Faça algo que reflita quem você quer ser. Ajude alguém. Grave um vídeo. Escreva algo. Ore por outra pessoa. Isso ativa outra rota mental e espiritual, a da escolha consciente. Romanos 12, 2 nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É possível, mas começa com um sim no meio do caos. A masturbação não define a sua fé, mas revela onde a sua alma ainda precisa ser curada. Deus não está te punindo. Está te convidando para algo mais profundo, mais limpo, mais leve. Seu corpo não é campo de batalha. É templo. E o Espírito Santo não te abandona quando você cai.
ele se aproxima para te levantar com mais consciência. C.S. Lewis dizia: a castidade não é repressão,